Paz do Senhor, povo de Deus. Amém? Você está feliz com Jesus? Então repita comigo: Deus é fiel. Independente das circunstâncias, Ele permanece sendo fiel. Amém? Você pode mais uma vez aplaudir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus pela vida de cada um dos senhores que enfrentaram. A paz, Deus abençoe, meu filho. Que enfrentaram talvez o cansaço do dia de hoje, enfrentaram talvez a dificuldade de hoje, enfrentaram talvez decepções de hoje, enfrentaram talvez algum tipo de desilusão com o homem na terra, mas você é um vencedor, você é uma vencedora, porque você veio para o lugar certo. Você não está no lugar errado, você está na casa do seu Pai. E quando nós estamos na casa do nosso Pai, tem carinho, tem afeto, tem beijo, tem abraço, tem cura, tem milagre, tem maravilhas, tem prodígios. Porque o nosso Pai, Ele não é qualquer Pai. O nosso Deus, Ele não é qualquer Deus. Você crê nesse Deus que você veio buscar nessa noite? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia. Já quero trazer um abraço da Igreja Gileade do aeroporto. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 38 da palavra do Senhor. Versículo 1. Livro de Jeremias, 38, versículo 1. Da palavra do nosso Pai. Vamos ler até o versículo 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucarro, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. 3. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. 4. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, porém o mal. 5. E disse o rei Ezequias: eis que ele está na vossa mão, porque eu, o rei, nada pode fazer contra vós. Amém? Eu essa semana estudando essa palavra, na verdade eu estava estudando desde a semana passada, e cujo qual semana passada foi uma semana assim, bastante dura, bastante triste para mim, particularmente, e para muitos aqui. Mas veja assim, mediante ao tamanho daquela ventania, ao tamanho daquela tempestade, Deus me deu essa palavra. E aqui nessa palavra onde nós lemos, nós podemos identificar 3 personagens principais. O
primeiro personagem trata-se de um profeta de Deus chamado Jeremias. O segundo personagem trata-se de um rei chamado Zedequias. E o terceiro personagem trata-se de um escravo etíope. Um rei, um profeta e um escravo, Ebed-Meleque. 3 homens que tinham em suas mãos um poder de decisão. Como cada um de nós, a cada dia nós temos o poder de uma decisão a cada dia. Nós temos no mínimo o poder de tomar pelo menos uma decisão a cada dia. E esses 3 nomes tinham com eles uma decisão. E o tema dessa mensagem, se puder projetar, tem como projetar, fazendo um favor? Decisões que geram aliança. Cada decisão importante que nós temos que tomar gera futuramente uma aliança. E esses homens tiveram isso em suas mãos. E a Bíblia começa nos narrando, ela começa a nos dizer sobre o profeta chamado Jeremias, usado pelo Senhor, o povo de Jerusalém, um povo pecaminoso, um povo que estava errando, um povo que estava pecando, um povo que estava transgredindo a lei do Senhor, um povo que estava desagradando ao Pai. E Deus levantou um homem naquela época chamado Jeremias, para poder passar para o povo o que Deus queria fazer, o que Deus precisava tratar com aquele povo. Naquela época, Jerusalém estava para ser invadida, para ser atacada a qualquer momento pelos caldeus, por ordem do rei Nabucodonosor. E Deus usou grandemente Jeremias para falar com aquele povo. E ele estava pregando na porta do palácio, no átrio da guarda, ele estava pregando em toda a região, para o povo poder se entregar aos caldeus, não tentar resistir. Porque aquele que tentasse resistir, aqueles que permanecessem na cidade, iriam morrer. E se eles se entregassem ao exército inimigo, o rei teria misericórdia deles e pouparia cada um deles. Essa era a palavra que o Senhor tinha enviado através do profeta. Um homem que já tinha tomado uma decisão de servir a Deus. Você já tomou essa decisão na sua vida? Se você tomou essa decisão, eu quero te dizer que Deus vai te usar. Só depende de você. Porque toda decisão, ela gera uma aliança. Decisões que geram alianças. E Jeremias era um homem aliançado com Deus. Ele não temia. Ele falava para quem tivesse que falar. Ele pregava para quem tivesse que pregar. Aonde tivesse que ir. Independente de data, independente de horário, independente de circunstâncias. Só que todos aqueles que servem a Deus Todo-Poderoso, todos aqueles que são usados por Deus Todo-Poderoso, eles adquiram inimigos. Toda vez que você vai fazer algo para o Senhor, saiba que você acaba adquirindo inimigos. Isso não foi diferente com os profetas, então isso não será diferente comigo e contigo. Basta você entender e reconhecer que o Deus que você está pregando, o Deus que você está servindo, o Deus que você está buscando, Ele é poderoso para te guardar. Era isso que Jeremias tinha em mente.
E ele começou a pregar isso, começou a adquirir invejas, revoltas dos príncipes do rei de Israel. Do rei do povo de Deus. Os próprios príncipes começou a se revoltar. Só que essa não é a primeira vez que isso acontecia. Não é a primeira vez que acontecia isso com Jeremias. Jeremias já estava acostumado com aquele povo. Jeremias já estava acostumado com aqueles príncipes. Jeremias já estava acostumado às retaliações. Jeremias já estava acostumado às ameaças de morte. Jeremias já estava acostumado. Ele já estava preparado. Você está preparado? É uma pergunta de Deus para mim e para você. Pastor Flávio, você está preparado para receber as batalhas, as pauladas? Você está preparado para receber talvez umas traições? Você está preparado para receber calúnia, defamação? Você está preparado? E aquele homem estava preparado. E ele pregando, e aqueles príncipes se organizando, se juntando, traçando um meio de matar Jeremias. E a Bíblia nos diz que eles foram até o rei. Falou, esse homem tem que morrer. Por quê? Porque esse homem está pregando, está falando coisas que está desanimando nossos soldados. Os nossos soldados já são poucos. Os nossos guerreiros, nossos homens de guerra já são poucos. E ele ainda está desanimando mais ainda, falando uma porção de bobagem, falando uma porção de abobrinha, está falando uma porção de coisa que não tem nada a ver. Ele precisa morrer. E a Bíblia nos diz que o rei, qual foi a primeira atitude do rei? Um rei que estava acima dos príncipes. O rei olhou para aquele homem, para aqueles homens, e falou, é com vocês mesmo. Ele está nas mãos de vocês, eu não posso fazer nada contra vocês. O próprio rei mostrou para aqueles homens que eles eram mais poderosos que o próprio rei. Eu não posso fazer nada contra vocês. Ele está nas suas mãos. O que vocês fizerem está feito. Mesmo o rei, sabendo que tratava-se de um profeta, de um homem de Deus. Mesmo o rei sabendo, fizeram com que eles só queriam ouvir isso do rei. Eles só queriam ouvir isso, foi só o suficiente para eles completarem o que eles queriam fazer. É com vocês mesmo, fazem o que vocês quiserem, está na mão de sua mesmo, está nas suas mãos. Pode fazer, o que vocês faziam, assina embaixo. Eu carimbo, eu selo. E a palavra do Senhor nos diz que, no verso 6, o que realmente aconteceu com Jeremias. Verso 6 diz o quê? Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água, senão lama. Atolou-se Jeremias na lama. É tudo que o diabo quer fazer comigo e contigo. É nos jogar na lama. É nos jogar na sarjeta. Mas aqueles homens tinham dito que era para ele morrer. A vontade daqueles homens era que ele morresse. Por quê, pastor? Porque o diabo ele veio senão para matar, roubar e destruir. Então essa era a intenção daqueles homens. E uma coisa que eu aprendo nessa situação de Neemias, nessa situação que ele está passando, nesse momento que ele está vivenciando, é que servir ao Senhor, às vezes requer decisões. Servir ao Senhor
requer sacrifícios. Servir ao Senhor requer luta. Servir ao Senhor requer força. Mesmo aonde você não encontra força, mas requer força. Porque tem momento na nossa vida que nós temos que buscar uma força acima do normal. Às vezes aquela força que nem você mesmo sabia que você tinha. Aquela força que talvez você mesmo nunca imaginou que você conseguiria ter, mas você tem. Apóstolo Paulo, certa vez escreveu: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Apóstolo Paulo também escreveu: diga ao fraco, eu sou forte. Isso aí ele está querendo dizer: eu tenho uma força acima do normal. Eu tenho uma força além do que eu já exerci até hoje. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, diga para ele, diga para ela: você tem essa força acima do normal. Talvez você nunca experimentou, mas que você tem, você tem. É através dessa força que você vai vencer. É através dessa força que você vai superar. É através dessa força que você vai alcançar. É através dessa força que você vai concluir. É através dessa força que você vai romper. Você pode mais uma vez aplaudir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Aleluia! Glória a Deus! Repita comigo: eu sou forte. Só que essa força não vem de nós. Essa força não vem dos teus braços, não vem do meu braço. Essa força, ela vem de Deus. É a força que Jeremias tinha. Mesmo já tendo sido preso outras vezes. Não foi a primeira vez que jogaram Jeremias no calabouço. Se você observar o capítulo anterior, vai constar que eles já tinham pego Jeremias, os mesmos príncipes. Já tinham pego e já tinham jogado ele no calabouço. Por quê, pastor? Porque ele estava pregando a palavra. Não pare de pregar a palavra. Mas pastor, eu não sou um pregador. Pastor, eu não sou uma pregadora. Eu não sou um pastor, eu não sou uma pastora. Ei, quem te disse que você precisa ser um pastor ou uma pastora para você pregar a palavra de Deus? Ah, mas eu sou muito pequenininho, pastor. Eu sou bem inferiorzinho, eu nunca... Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Por isso que Deus pode te usar. Basta você abrir a sua boca. Você não precisa ser bom em homilética, em hermenêutica. Não precisa ser um teólogo, não. Basta você abrir a sua boca. A partir do momento que você chega para uma pessoa e você fala: ei meu irmão, ei minha irmã, Jesus te ama. Você está pregando a palavra do Senhor. A partir do momento que você fala: Deus é contigo. Não fica assim, levanta essa cabeça porque Deus é contigo. Você está pregando a palavra do Senhor. Você está sendo um canal de Deus. Você está sendo uma bênção de Deus na vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela jovem, daquela pessoa. Quem disse que você não pode? Quem te falou que você não pode? É um mentiroso, é uma mentirosa. Quem um dia disse para você que não tinha mais jeito? É um mentiroso, é uma mentirosa. Você está aqui, tem jeito sim. Eu estou aqui, tem jeito sim. Uma vez, muitos anos atrás, falaram isso com isso aí, não tem mais jeito não. Entrou para a igreja, vamos apostar, eu não dou uma semana. Um falou, não dou 3 meses, outro falou, não dou 1 mês, outro falou, não dou 15 dias, outro apostou, não dou 1 semana. Na semana que vem ele vai estar aqui jogando bola e bebendo com a gente de novo. Mas estão até hoje esperando. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem disse que tu não pode? Pode sim. Basta tomar a decisão certa. Toda decisão ela gera uma aliança. E aqui a palavra de Deus. E eu fiz uma anotação. As decisões que podem se tornar
em batalhas. São certas decisões que nós tomamos, que elas podem se tornar em batalhas. Foi o que eu falei anteriormente, toda vez que a gente tenta fazer algo na casa de Deus, para a obra de Deus, em prol do reino de Deus, nós acabamos adquirindo batalhas para nós mesmos, porque há uma retaliação. Mas nós temos o general dos generais, nós temos o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, se você toma essa decisão em Deus, ainda que você seja abandonado, até mesmo pelo seu melhor amigo, a sua melhor amiga, Deus não te abandona. Quando a decisão é tomada em Deus. Uma coisa é a decisão ser tomada em Deus, a outra coisa é a decisão ser tomada em homens, em outros deuses. Quando a decisão é tomada em Deus, pode até o teu melhor amigo se afastar de você, mas Deus não se afasta. Qualquer um pode te abandonar, mas Deus não te abandona. Você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está contigo. Conforme o último louvor que foi louvado aqui. Quem cuida de você não dorme. O guarda de Sião não dorme. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele é fiel. E de repente as batalhas são tantas, as lutas são tantas que se levantam, e por algum momento passa na tua mente, em parar. Eu vou parar. Antes de eu entrar para a igreja, eu não tinha tantas lutas. Agora que eu estou na igreja, as lutas aumentaram. Antes de eu me envolver com a obra da igreja, com a obra de Deus, eu não tinha tanta luta assim. Agora que eu me envolvi, até desempregado eu estou, até desempregada eu estou. Eu não sei se eu concluo minha faculdade ou se eu cancelo, se eu tranco a minha faculdade. Eu não sei se eu concluo, se eu entro, se eu me inscrevo no meu curso técnico dos meus sonhos, porque eu quero embarcar. Não sei se eu nem inscrevo, não sei nem se eu nem inicio. Eu não sei se eu me batizo no próximo batismo do Ministério Gileade, eu não sei se eu nem me batismo mais, eu não sei mais o que é que eu faço. Ei, essa decisão tem que ser tomada em Deus. Porque às vezes nós contamos os nossos problemas para todos, menos para quem de direito, que é o Pai. Às vezes nós contamos nossas situações, nossas dores, para todas as pessoas. Eu não estou desmerecendo as pessoas, mas eu quero te dizer que tem alguém além dessas pessoas que você pode confiar, que você pode contar, e que verdadeiramente pode resolver. E Jeremias, ele não tinha dúvida disso. Jeremias, ele não tinha dúvida que tudo que ele fazia era direcionado por Deus. Todas as decisões que ele tomava era em Deus. Eu não sei se você tem alguma decisão para tomar essa semana, ou talvez semana que vem, ou até o final desse mês. Mas eu quero te dizer uma coisa: não tome sem antes consultar a Deus. Não tome sem antes conversar com Deus. Não tome sem antes ouvir Deus. Porque quando nós tomamos decisões precipitadas, 99,99% de dar errado. Mas quando nós tomamos decisões em Deus, 100% redondo de dar certo. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele não perde uma batalha, Ele não perde uma peleja, Ele não perde uma luta, Ele não perde uma guerra. Eu te digo que esse problema que tu está atravessando, essa guerra que tu está atravessando, ela não é sua. Ela é de Deus. Então não tome decisão precipitada, tome decisão no Senhor, tome decisão em Deus. Toda decisão gera uma aliança. Eu creio que Deus hoje está falando contigo.
Eu creio que você não veio à toa, você não veio por um simples convite, você não veio talvez para matar a saudade da igreja, dos irmãos, dos obreiros, dos bispos, dos pastores. Você veio porque Deus te trouxe até aqui, porque você precisa tomar uma decisão na sua vida. Só que essa decisão, ela vai depender de você. Cada decisão, ela gera uma aliança. Se for uma decisão errada, ela vai gerar uma aliança com pessoas erradas. Se for uma decisão certa com Deus, ela vai gerar uma aliança com a pessoa certa, que é Deus. Só depende de você. Deus, nesse momento, só está precisando, só está querendo, aguardando você dizer: eis-me aqui, Senhor. E às vezes é muito difícil para nós, mediante tantos problemas, a gente levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Pastor, eu não tenho nem cabeça para isso, o senhor não tem noção o que eu estou atravessando, tu não tem noção o que eu estou passando, você não tem noção o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo na minha casa, o que está acontecendo na minha família, o que está acontecendo na minha saúde. Ei, eu não tenho noção, mas eu estou simplesmente te mostrando que você deve tomar a decisão no Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe tudo que você está atravessando, porque é Ele que acompanha o teu deitar e o teu levantar, é Ele que te guarda a tua saída e a tua chegada, é Ele. Então é nesse Deus que você tem que tomar uma decisão nessa noite. Hoje é noite de decisão. De repente você está aguardando, você está retardando, né? Está sempre adiando, mas Deus te chama nessa noite para uma responsabilidade, para tomar uma decisão. Por quê? Porque Ele quer fazer uma aliança contigo. Porque toda decisão, ela gera uma aliança. E não foi fácil o que Jeremias passou. Podemos observar no versículo 7, que não foi fácil. Diz assim, no versículo 7, aprenda uma coisa, é no momento que talvez a gente pensa que não tem mais jeito, que aí Deus entra com providência. Olha o que diz no versículo 7, ó. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias na cisterna, estava porém o rei assentado à porta de Benjamim. 8, e logo Obed saiu da casa do rei, e falou ao rei dizendo, 9, ó rei, meu senhor, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Veja bem, aonde não há mais pão na cidade. Aqui, Deus levanta um escravo. Aqui Deus levanta uma pessoa, aos olhos do rei, insignificante. Aqui Deus levanta, aos olhos daqueles príncipes do rei, uma pessoa desprezada. Um zero à esquerda. Primeiro que ele não pertencia aos caldeus e nem pertencia a Israel. Ele era da Etiópia. Ou seja, um homem que nem tinha o costume e as crenças dos caldeus, de Nabucodonosor, nem tinha os costumes e as crenças do povo de Israel. Mas você lembra quando eu acabei de falar que Deus usa os pequenos para confundir os grandes? Um homem totalmente insignificante, tanto para o rei quanto para os príncipes. É esse homem que ouve dizer que o profeta tinha sido jogado no calabouço, estava atolado na lama, estava prestes a morrer, porque Israel estava passando fome, já tinha acabado os cereais, já tinha acabado a seca, a crise era enorme. Jerusalém estava sitiada pelos caldeus.
Se o povo que estava do lado de fora estava passando fome, imagine Jeremias naquele calabouço, naquela cisterna profunda. Mas Deus levanta quem? Obed-Meleque, um escravo. Esse escravo, ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Eu vou até o rei e eu vou intervir. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um simples escravo, eu sou um simples servo. Eu só sirvo aqui para servir. Eu não sirvo para mais nada, mas eu vou ao rei. E eu vou pedir por esse homem, eu vou pedir por esse profeta, porque isso é injustiça. E a Bíblia nos diz que ele foi até o rei, e ali intercedeu: o rei, isso é injustiça que estão fazendo com esse homem. Ele não merece. Ele é um profeta. Ele é um homem de Deus. Ele é um instrumento de Deus. Ele é uma ferramenta de Deus. Cuidado, ele vai morrer. Só que o rei, ele tinha medo dos príncipes. O rei, ele sabia que o profeta era usado por Deus. Só que ele não queria perder a condição de rei. Ele não queria se rebaixar para os príncipes que não acreditavam no profeta. Ele preferia jogar nos dois times. Se ele estivesse próximo do profeta, ele ouvia o profeta. Se ele estivesse próximo dos príncipes, ele ouvia os príncipes. Estava em cima do muro. E tem uma ilustração muito conhecida, eu acredito que muitos conhecem essa ilustração. Que certa pessoa estava em cima de um muro, e de um lado do muro estava o anjo de Deus, do outro lado do muro estava o diabo. E o diabo falava para essa pessoa: pula para cá, pula para cá, pula para cá, insistentemente. E o anjo de Deus do outro lado do muro não falava nada, ficava calado. E aquela pessoa ficou incomodada, chegou para o anjo de Deus e falou: olha só, ele está me chamando aqui, ó. O diabo está me chamando para pular para o lado de lá, insistindo, persistente, e você não chama por quê? E o anjo de Deus falou: porque quem está em cima do muro já pertence a ele. Quem está em cima do muro já está com aliança com ele. Ele está te chamando só para terminar de fazer o que ele tem que fazer com todos. Não fique em cima do muro. Não duvide do poder de Deus. Por mais que Deus não cumpra o seu pedido, ainda que Deus não obedeça o teu clamor, não duvide do poder de Deus. Ainda que Ele não realize o teu sonho, o teu projeto, mas não duvide do poder de Deus. Não deixe de crer no Deus Todo-Poderoso. Não deixe de pregar a palavra. Eu sei o quanto dói você clamar e não ser atendido. Eu sei o quanto dói. Eu sei o que é isso. Eu senti isso na pele semana passada. Mas uma coisa é certa: Deus, Ele não perde o controle. Nós muitas das vezes perdemos o nosso controle, entramos em desespero, fazemos coisas erradas, até extrapolamos, porque perdemos a cabeça, mas o nosso Deus, Ele não perde o controle de nada. Deus está sempre no controle. Não duvide. Será que Deus pode? Será que Deus não pode? Não duvide. É conforme aquele louvor: se Ele fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele continua sendo Deus. E Ele permanece sendo Deus, porque nem sempre a nossa vontade é a do Senhor, nem sempre o nosso projeto é do Senhor, nem sempre nossos sonhos é o do Senhor, meu povo, meus amados. Entenda isso. Por mais que doa, por mais que como se fosse uma faca entrando, uma espada entrando no meio do teu peito, porém a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Talvez hoje você não sente, talvez hoje você não perceba, talvez hoje você não entenda, mas lá na frente você vai entender. Talvez semana passada eu não entendi. De tão difícil que foi para mim. Mas hoje eu estou começando a entender. Estou começando a reconhecer que o nosso Deus, Ele é perfeito. Eu sou imperfeito, mas o nosso Deus, Ele é perfeito. Nós somos falhos, somos errôneos, porque nós nascemos no mundo pecaminoso, mas nosso Senhor não. Quero te dizer que Deus, Ele é poderoso, e Ele pode mudar a tua história. Não importa quantas vezes você tenha que pregar, mas pregue quantas as vezes forem necessário. Versículo 14 e 16 nos diz assim: então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada da casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão dos homens que te procuram a tua morte. Aqui, o rei chamou o profeta, mas mandou ele vir escondido, vem escondidinho. Traz ele escondido, traz ele pela terceira entrada. Não deixa que os príncipes vejam, não deixa que eles saibam que ele está aqui conversando comigo, não deixa que eles percebam que ele está aqui conversando comigo, traz escondido. E perguntou: profeta, me fala a verdade, fala para mim, pode falar que eu sei quando tu fala isso acontece. E ele falou: tem certeza que você não vai me matar quando eu te falar? Porque eu falei lá fora, eu estava pregando lá fora e tentaram me matar. Ele: não, te juro que eu não vou te matar. Olha só, quantas vezes for necessário, pregue. Por mais que essa pessoa não te dê ouvido, mas se amanhã você tiver a oportunidade de falar com ela, pregue de novo. Não deixe de pregar. Não se preocupa se a pessoa vai gostar ou não, mas não deixe de pregar. Não deixe de falar do amor de Deus. Não deixe de falar de que Deus é fiel. Não deixe de falar que Deus é poderoso e que Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar a circunstância, Deus pode mudar o estado daquela pessoa. Mas pregue quantas vezes for necessário. Uma outra coisa que eu aprendo: não devemos ser covardes. Versículo 19 diz assim: e disse o rei a Zedequias, a Jeremias: eu receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles e escarneçam de mim. O próprio rei está dizendo: eu sou covarde. Profeta, eu sou covarde, porque eu tenho medo daqueles que se entregaram, conforme você está pregando aí, que tem que se entregar, de eu me entregar e eles escarnecerem de mim. Eu sou rei. Eu sou rei, vou ver o povo escarnecer de mim, o povo zombar de mim? Não, não posso. Não posso, eu estou em dúvida. Não vou não, meu receio é esse. Não vou não, porque eles vão escarnecer de mim. Não vou não, porque eles vão zombar de mim. Covardia para não cumprir o que Deus está mandando. Covarde. E Jeremias falou com ele: vai, se entrega, porque Deus não vai permitir que eles zombem de você. Se entrega, porque se você não se entregar, você vai morrer. Vai morrer você, vai morrer a tua família, vai morrer todos que estão aqui. Eles vão destruir a sua casa, e eles vão destruir Jerusalém. Mais uma vez ele pregou para o rei. Mais uma vez ele falou aquilo que Deus tinha mandado ele
entregar para o rei. E no versículo 24, nós aprendemos que não devemos ter vergonha. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e tu não vai morrer. Por favor, não conta para ninguém que você conversou isso comigo. Não conta para ninguém que você pregou para mim. Não conta para ninguém que você falou de Deus para mim. Não, ninguém pode saber. Se você quer continuar vivo, não conta para ninguém. Ei, não tenha vergonha de demonstrar para os outros quem você é em Deus. Não tenha vergonha de sair de casa, esconder a sua Bíblia, usar a menor de todas para botar no bolso e ninguém vê que você é evangélico, que você está indo para a casa do Senhor. Não tenha vergonha de dizer: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou do Ministério Gileade, eu sou da sede. Com muita honra. Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui para dizer para você que o Deus que me ajudou, Ele pode te ajudar. Não tenha vergonha de abrir a sua boca e falar do amor de Deus. Porque se nós nos envergonharmos aqui, como é que vai ser no último dia? Como é que vai ser quando ouvir: mostre suas mãos? Vai mostrar o quê? Uma porção de vergonha em cada mão? Vai mostrar o quê? O quanto nós fomos covardes aqui nessa terra? Se Deus mandar falar, fale. Se Deus mandar fazer, faça. Se Deus mandar ir, vai. Mas obedeça. Obedeça. Eu acho que eu já falei isso aqui, em outra mensagem minha. Nós, quando criança, o tamanho dessas crianças que a gente entra no colégio, a gente aprende o ABCD. Mas na casa de Deus, na presença de Deus, a gente aprende o obedecer. Obedeça. Se Deus está falando, obedeça. Se Deus está mandando, obedeça. Se Deus está direcionando, obedeça. É tudo que Deus quer de nós. Um posicionamento. Tudo que Deus quer de nós. Atitude. Tudo que Deus quer de nós. Que nós venhamos tomar a decisão em Cristo. Por quê, pastor? Porque é Ele que se encarrega de fazer aliança. E a aliança dele conosco não quebra, ela não parte, ela não arranha. Muitas das vezes a nossa aliança parte, quebra e arranha. Mas a aliança do Senhor não. Se Deus mandou, faça. Não seja covarde. Não tenha vergonha. Porque o rei até acreditava, ele cria no Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Mas ele tinha vergonha. Ele preferia, ele tinha medo dos outros, ele tinha medo dos príncipes. Ele não tenha medo das pessoas que estão ao teu lado, se eles não vão gostar, se eles não vão gostar. Não tenha medo se as pessoas que estão ao teu lado vai falar de você, vai rir de você, vai caçoar de você, vai debochar de você. Não tenha medo, não se preocupa com isso. O importante é você obedecer a Deus. Porque são aqueles que vão debochar, lá na frente são aqueles que vão te pedir oração. São aqueles que vão rir, que vão caçoar de você, que lá na frente vai dizer: poxa, você estava certo mesmo, cara. Por que eu não te acompanhei antes? Por que eu não te obedeci antes? Por que eu não te dei atenção antes? Não se preocupa. O rei estava preocupado com os príncipes, mas nem um pouco preocupado com o pai. Se preocupa menos com os príncipes, se preocupa menos com as pessoas, mas se preocupa mais com o pai, com o que ele vai achar. Não se preocupa com o que as pessoas vão pensar, mas com o que o pai vai pensar. Não se preocupa com o que as pessoas vão achar, mas com o que o pai vai achar. Toma uma atitude. Direcione. Toma uma direção. Porque vai ser através da sua atitude que vai gerar uma aliança. É através da sua atitude. E a Bíblia nos diz que o profeta ficou no átrio da guarda, ficou na entrada da guarda, e ele presenciou a invasão dos caldeus em Jerusalém. Ele viu tudo, ninguém tocou nele.
passaram por ele, mas não tocaram nele. Passaram por ele, mas não viram ele. Passaram por ele, mas nem sequer mexeram com ele. Por quê, pastor? Porque Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu. E a Bíblia nos diz que foi uma matança. Eles acabaram com Jerusalém, destruíram Jerusalém. E de repente você pode me perguntar, pastor, beleza, tranquilo, destruíram Jerusalém, mas o que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu com o profeta depois disso? O que aconteceu com o rei depois disso? O que aconteceu com os príncipes depois disso? O que aconteceu com Ebed-Meleque depois disso? Então eu vou te dizer, projeta no capítulo 39, versículo 4, que você vai ver o que aconteceu. Abra sua Bíblia, Jeremias 39, 4, que você vai ver o que aconteceu com o rei e com seus príncipes. Diz assim: e sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, todos os homens de guerra fugiram, saindo de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e eles o prenderam, e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Emate, e o rei o sentenciou. 6. E o rei da Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias. O rei Nabucodonosor começou matando quem? Os filhos de Zedequias. Detalhe, diante dos seus próprios olhos. Também matou o rei da Babilônia, todos os nobres de Judá, todos os príncipes que tentaram matar o profeta Jeremias. Mataram os filhos do rei, mataram os príncipes do rei. E mais à frente, no 7, diz assim: e cegou os olhos do rei Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, para levá-los a Babilônia. Vê o 8. E os caldeus incendiaram a casa do rei, e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. Cumpriu ou não cumpriu a palavra do Senhor, que saíra da boca de Jeremias? Isso foi o que aconteceu com o rei e os seus príncipes. Sabe por quê? Porque não tomaram a decisão certa. Porque tomaram a decisão errada. Quando nós não tomamos a decisão em Deus, automaticamente nós tomamos a decisão no diabo. E decisão feita no diabo, aliança é feita com o diabo. Decisão feita com Deus, aliança feita com Deus. Pastor, e o que aconteceu com o profeta nessa história toda? Projeta no 39, 11. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos. Toma cuidado, cuida dele. E não lhe faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. O que ele te pedir, você faz. Pega Jeremias, o profeta, cuida de Jeremias. Rei Nabucodonosor falou com um dos seus capitães. Lá você vai se deparar com um profeta chamado Jeremias. Tu pega ele e abraça ele, guarda ele. Fica de olho para ninguém fazer nada com ele. Não deixa ninguém fazer nenhum mal. E outra coisa, o que ele pedir, você dá, hein? O que ele falar, você faz. A direção que ele der, você pode tomar. Olha só como é que Deus faz.
Olha só como é que Deus honra. Ei, eu quero te dizer que se você permanecer na presença do Senhor, se a partir de hoje você tomar uma decisão em Cristo Jesus, Deus vai te honrar, Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar, Deus fazer maravilhas na tua vida, Deus fazer milagre na sua vida, Deus fazer o impossível acontecer na sua vida. Basta tomar a decisão certa. O rei e os conselheiros tomaram decisão erradas. Qual foi o fim deles? Jeremias, profeta, tomou a decisão certa. Deus honrou. Invadiram Jerusalém e não tocaram nele. Chegaram matando todo mundo, mas não mataram ele. É a justiça de Deus. Tem um ditado que fala, né? Que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Mentira. É mentira. Ela não tarda e nem falha. Nunca tardou e nunca falhou. Ela vem no momento certo. Essa é a justiça do Senhor. Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira! Escreve certo por linhas certas. Nosso Deus, Ele é todo poderoso. O nosso Deus, Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aconteça o que acontecer. Feliz é um homem cujo Deus é o Senhor. Te prepara. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas você tem que se preparar. Como assim, pastor? Crendo, não desistindo, não desanimando, persistindo, avançando, tirando forças da onde não tem forças, tirando uma força além do normal. Essa é a preparação em Deus. Não é a força comum, não é a força que nós costumamos fazer, não é aquela força limitada, não, eu estou te falando daquela força aonde nem você imaginava que tinha, ou nem você imagina que tem. Pastor, Deus honrou, Deus cumpriu a palavra de justiça, com o rei, com os príncipes, com seus conselheiros, Deus prometeu e cumpriu, com o profeta. E o que aconteceu com Ebed-Meleque? 39:15. Por isso, 39:15, obrigado. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda. Olha só, 16. Vai, é Deus falando com Jeremias, vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, o escravo, o desprezado, o menosprezado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal, e não para o bem, e cumprir-se-ão diante de ti, naquele dia. 17. A ti, porém, eu, o Senhor dos Exércitos, né? Livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens, a quem temes. 18. Porque certamente te livrarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terá como disposto. Porquanto confiastes em mim. Deus está orientando a Jeremias a falar com Ebed-Meleque, lá da Etiópia, um servo, um escravo, um esquecido, um Zé Ninguém. Fala para ele que ele não vai morrer, e eu vou honrar a ele, ele vai viver, porque ele confiastes em mim. Sabe o que Deus está falando ali naquele momento? Porque ele tomou uma decisão em mim, e se ele tomou essa decisão em mim, eu estou fazendo uma aliança com ele. Se você tomar uma decisão em Deus, Deus vai fazer uma aliança contigo, Deus vai se encarregar de te abençoar, Deus vai se encarregar de prosperar, Deus vai se encarregar de te dar saúde, Deus vai se encarregar de resolver os seus problemas, Deus vai se encarregar de guardar onde você pisar a planta dos seus pés, Deus vai se encarregar de guardar a tua chegada, Deus vai
vai guardar a tua saída, Deus vai abençoar a tua noite de descanso, Deus vai abençoar o teu levantar pela manhã, porque Ele é Deus de aliança. Aplauda o Senhor. O nosso Deus é Deus de aliança. Não duvide do poder de Deus. Olha para essa pessoa ao teu lado, diga para ele e para ela, não duvide do poder de Deus. Jamais. Meus amados, você acha que Jeremias, no momento que ele foi jogado naquele calabouço profundo, porque não era raso, ele teve que descer na corda, para vocês terem uma noção da situação, foi jogado no calabouço e no fundo não tinha água, naquela cisterna não tinha água, mas tinha lama, ele foi atolado na lama. Poderia ter passado na cabeça dele como pode passar na nossa mente: Senhor, eu estava ali pregando a sua palavra. Uma mensagem que a pastora Adna pregou há pouco tempo lá, e ela falava que uma vez, quando eu fui baleado, que eu fiquei entre a vida e a morte, ela falou: Senhor, por que eu? E Deus falou para ela: por que não você? Você é diferente dos outros? E Deus falou com ela: minha filha, você está dizendo por quê, mas por que não você? Qual a diferença que você tem dos outros, ou das outras? Jeremias também poderia ter questionado ao Senhor, mas a Bíblia não diz sobre isso, a Bíblia não nos fala sobre isso. Sabe por que aquele homem foi abençoado? Sabe por que Deus fez uma aliança com aquele homem? Ebed-Meleque, porque ele confiou no Senhor. Você confia no Senhor? Amém. Você confia no Senhor? Então se coloque de pé. Se coloque de pé nessa noite. Isso, ministério de louvor. Vamos estar louvando. Vamos estar adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deixe para tomar a sua decisão em Cristo Jesus. Tome a sua decisão em Cristo Jesus e Deus vai te honrar como Ele honrou o profeta Jeremias. Abra a sua boca. Pregue o Evangelho, pregue a palavra. Não desista, não desanima, não para, independente das circunstâncias. Não para. Não é o momento de parar. Não é o momento de desistir. Não é o momento de desanimar. Deus conta contigo. Está chegando o fim dos tempos. Jesus está batendo as portas. E agora Ele conta muito mais contigo do que antes. Então esse não é o momento de parar. Não desista.